Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos estudando um pouco mais das Escrituras Sagradas, da Palavra do Senhor. Para isso, necessitamos da direção do Senhor e da sua misericórdia. Beati misericordes, não eis tribuitor misericordia, diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, conforme narrado em Mateus capítulo 5, versículo 7. Então, dando início ao nosso estudo, prosseguiremos agora lendo o texto básico que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 11, que nos diz: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, ao analisarmos esse texto, observamos a ocorrência de um milagre e também de uma pescaria maravilhosa. Mas analisemos ainda de uma forma mais pormenorizada, detalhada, a ocorrência de eventos que sucedem-se não paralelos, mas numa sucessão que apontam para algo muito precioso na compreensão da palavra de Deus para todos nós. Verificamos então que havia ali uma grande multidão, e esta multidão não estava dispersa, mas estava reunida ali para ouvir o quê? A palavra de Deus, pois tinha certeza que Jesus pregava a palavra genuína, sincera, divina, verdadeira. Aquelas pessoas que formavam o respectivo conjunto de pessoas sabia dessa certeza que a palavra pregada por Jesus era verdadeira. E em nossos dias, meus irmãos, ocorre um obstáculo e é um desafio enorme para todos nós, incluindo pastores, pregadores, enfim, toda a membresia da casa do Senhor, no sentido de que quando é que nós temos certeza que aquela multidão possuía a ouvir a Jesus pregar, ou seja, aquela multidão sabia que Jesus estava o quê? Pregando a verdade, pois ele pregava como quem tinha autoridade, ou seja, pregava a palavra pura, genuína, verdadeira. E por isso, nós também temos a responsabilidade de pregarmos
e transmitirmos a mesma palavra, isto é, a palavra fiel, em conformidade e de acordo com aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Assim, devemos ter conhecimento dessa palavra, e ao se obter esse conhecimento, se compreende, com a ajuda de Deus, a responsabilidade que nos foi confiada de pregarmos somente a palavra do Senhor, para que, como foi no tempo de Jesus, a exemplo daquela multidão que ouvia, e quando ele proclamava aquelas palavras, aquelas pessoas tinham a certeza de que as palavras proclamadas eram a verdade da parte de Deus. Da mesma maneira, em nossos dias, todos nós temos esse dever, esta responsabilidade de, da mesma forma que Jesus fez, nós também o façamos. O quê? Pregando a palavra verdadeira, a palavra fiel. Desta forma, ao pregarmos a palavra de Deus, as pessoas muitas vezes poderão até nos confrontar, discordar, não aceitar aquilo que pregamos, mas terão de ver, ouvir e saberão que quando pregamos, o fazemos porque conhecemos a verdade e que a sinceridade, honestidade, transparência, quando a palavra de Deus é pregada da maneira que Ele requer, ou seja, sem distorções, sem embaraços, omissões ou acréscimos, mas a palavra que nos foi confiada, que são palavras não de homens, mas do próprio Deus. Jesus pregava palavras de vida eterna, e nós também temos por dever pregarmos as mesmas palavras que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Paulo disse que ninguém deve anunciar o quê? Outro evangelho. Eis aí então posta a missão da igreja, que não é apenas a de propagar a palavra, mas sobretudo preservá-la. Portanto, nós como igreja devemos ter uma posição apologética, ou seja, defender a palavra verdadeira e resguardá-la das heresias, descasos e interesses escusos, tão comuns e presentes em nosso tempo. A palavra de Deus não busca popularidade, mas contém a verdade que transforma, que primeiramente nos confronta em nossas atitudes pecaminosas e nos traz luz, entendimento e vitória sobre as trevas. Pois foi assim desde o início da igreja, quando o diácono Estevão, já no momento em que teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus, ele a pregou da mesma forma que a recebeu, na sua inteireza, na sua veracidade, na sua eficiência divina, conforme o livro de Atos dos Apóstolos nos narra. Quando Estevão defende a palavra de Deus, quando Estevão defende a verdade do Senhor, observemos o que narra a Sagrada Escritura no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim, do versículo 1 a seguir: Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse: julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia,
de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses, ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o reconheceu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constitui autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a estes Moisés, que nos tirou da terra do Egito,
não sabemos o que aconteceu. Naqueles dias, fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do deus Rinfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com José, tendo recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircunciosos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Agora, meus irmãos, nós vamos observar no versículo 54 a seguir como foi recebida esta pregação que falava a verdade e que vinha em conformidade com a vontade de Deus, com o propósito de fazer com que aquelas pessoas compreendessem e reconhecessem quem era Deus. Vejamos então de que maneira se comportaram pessoas que tinham conhecimento na sua época, pessoas que conheciam as Escrituras e pessoas que sabiam como deveriam proceder. Vejamos então como agiram ao ouvir a verdade que os confrontava. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rinhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Aqueles homens, ao ouvirem a verdade proclamada pela boca de Estevão, que vinha da parte do Deus Todo-Poderoso, portanto eram palavras verdadeiras, palavras genuínas, palavras sinceras, palavras que tinham o propósito de confrontar aqueles homens em seus pecados, em suas arrogâncias, em seus desejos humanos, suas posições, as quais amavam e silenciavam. Ao contrário, não receberam de bom grado a palavra vindo da parte de Deus. Mas no instante em que nós nos submetemos à palavra de Deus, percebemos a nossa realidade, e ao fazermos isso, nós voltamos para esse Senhor maravilhoso, que nos sustenta e nos ajuda, do qual sem Ele nada somos, mas quando recebemos e acreditamos em Sua palavra
e a vivenciamos em nossa existência, passamos a compreender plenamente o significado e o propósito de existirmos e da nossa existência. Enfim, agora a cena narrada na Escritura nos mostra em relação ali a Pedro e Jesus, no momento daquela pescaria, que Jesus estava assentado pregando, quando encontra com Pedro, que havia voltado da pesca. A reação de Pedro foi dizer para Jesus, observando muitas vezes como nós fazemos: mas eu sou pescador, eu conheço a maré, eu conheço o tempo, eu conheço a direção, eu sei onde está o peixe, eu sei o tempo, o momento, a hora, eu sei e conheço profundamente sobre pescaria. Mas este homem que está falando é um carpinteiro, é um homem que eu nunca vi pescando, talvez, eu nunca vi trabalhando como eu trabalho juntamente com meus colegas, e a opinião que eu tenho não é somente minha, ela está em concordância com aqueles que estão ao meu redor. No entanto, nós percebemos o quê? Que a reação de Pedro foi essa, declarando para Jesus, né, em suas respostas, observamos o quê? Que ele declara que eles são profissionais, né, dizendo: nós pescamos a noite toda, nada pegamos, nós conhecemos a hora, e o tempo da pescaria já passou, não adianta jogar mais a rede. Sempre queremos confrontar as direções de Deus em nossas vidas, meus irmãos, né? Mas o importante é que quando Jesus falou, ele ouviu o Senhor. E olha o que acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus. Ele disse para Jesus: bom, eu conheço, eu sei, eu já tentei, não consegui nada, pesquei, o tempo já passou, foi durante a noite toda, agora com certeza não vai ter peixe ali. Mas Pedro não se ateve ali na sua arrogância e nem na sua sabedoria, no seu conhecimento. Mas Pedro ali mostra um pouco de humildade até, quando ele responde para Jesus, declarando o quê? Mas por tua palavra, por tua causa, por tua palavra, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Nós observamos então que Pedro decide obedecer ao Senhor, conforme narrado no versículo 5, né, do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Já trabalhamos, já fizemos tudo, nada pegamos. Mas ele não se resume ao seu conhecimento. Ele prossegue dizendo: mas sob a tua palavra lançarei as redes. E ele decidiu obedecer ao Senhor, a palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, meus irmãos, algo maravilhoso acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós não vamos ter uma grande pescaria como Pedro teve naquele dia, juntamente com seus colegas, com seus amigos. Mas com certeza, aquilo que Pedro experimentou, nós também experimentamos quando obedecemos a palavra de Deus. Nós verificamos com todo o conhecimento que nós temos e que Deus nos proporciona, quem é Deus, e que somente Ele pode realizar coisas que nós pensávamos que poderíamos, mas que não podemos, sem a ajuda dEle, sem o propósito dEle. E prossegue no versículo 6, que fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiram-se-lhes as redes. Então fizeram sinais de seus companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E o que aconteceu? No momento em que Pedro verifica que Jesus realiza ali um grande milagre, e que Jesus conhece e tem domínio sobre todas as coisas, ele faz aquilo que o Senhor gostaria que ele fizesse, né? No versículo 8, diz que, vendo isto, Simão Pedro
prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro, ao ver o milagre, compreende que é um miserável pecador e que precisa de Deus. A despeito do barco cheio, da pesca esplendorosa, do lucro abundante por causa dos muitos peixes, ele também compreende que tudo foi um milagre, mas que o propósito desse milagre era revelar quem era Jesus. Então Pedro se prostra diante do Mestre, diante do único e verdadeiro Deus, e declara: afasta-te de mim, porque sou pecador. Pedro aprendeu que ao ver a grandiosidade de Deus e quem esse Deus é, reconhece a sua soberania e afirma veementemente que Deus é eterno, justo, único, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Pedro então tem ciência dos atributos de Deus, quem é Deus. Por isso é necessário pregar a sua palavra, e a sua palavra fala sobre os atributos de Deus, de quem esse Deus é, pois ainda existem pessoas que se acham boas demais, sábias demais, puras demais, santas demais, e que por isso merecem ir para o céu, e mesmo não obedecendo àquilo que Deus ensina, mesmo não tendo Jesus em suas vidas, mas pelas suas obras, pelas suas bondades, pelos seus conhecimentos, pelas suas posses, eles acham e se consideram capazes de alcançarem e que são merecedoras do céu. Mas essas pessoas se consideram boas demais, mas ao ouvir a palavra verdadeira, genuína, elas verão aquilo que Pedro viu. Diante de Deus e sua santidade não somos nada, e portanto precisamos da misericórdia do Senhor Todo-Poderoso, porque as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aprendemos que Deus é também o quê? É amor, mas ao mesmo tempo é justo, e que esse Deus requer que o busquemos e também que pratiquemos e vivamos a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. E isso só é possível com a ajuda de Cristo. E é Ele que afirma e ensina em sua palavra, no versículo número 8, né, que nós acabamos de ler, que nos narra que Pedro, ao ver o milagre, ao ver que Deus estava trabalhando ali, quando falou e disse aquela palavra que ele ouviu, diz aqui no versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A palavra de Deus que nos foi dada, ela e também a qual nós pregamos, nos afirma o quê? Que o pecado afasta o homem de Deus. Mas a palavra de Deus diz que por Jesus a cortina do templo foi rasgada e Cristo nos reconciliou com o Pai. Nós temos livre acesso a Deus pelo único mediador chamado o quê? Jesus Cristo. O mundo em que nós vivemos, meus irmãos, é um mundo terrível, porque o mundo quer ouvir uma palavra que lhes agrade o coração e que seja de acordo com os interesses do homem, que querem um Deus que sirva aos propósitos escusos do homem, dos seus corações. Mas a palavra que recebemos é a que devemos e pregamos. E esta nos diz e nos ensina que Deus é o Senhor, e que o Senhor é Deus, e que só o Senhor é Deus, e que só o Senhor é Deus, e que só o Senhor é Deus. E esse Deus não agirá jamais segundo os desejos dos homens, segundo as intenções carnais, mas que a vontade desse Deus é boa, agradável e perfeita. O verdadeiro Deus se revelou na encarnação do Filho, e Pedro entendeu isso e se prostrou aos pés de Jesus. O meu e o seu lugar é esse mesmo lugar, prostrados aos pés desse Deus, o adorando com alegria e gratidão, com sinceridade e retidão, por querer e nos salvar da morte eterna e nos conduzir para o seu reino de justiça, perfeição, paz e de eternidade. Pedro entendeu que isso só ocorreria quando ouvisse e entendesse
aceitasse e vivesse as palavras de Deus, e que só Jesus pode proporcionar isso. A palavra de Deus nos diz e nos ensina que quem não aceitar Jesus não será salvo, pois só Jesus pode justificar o homem e salvá-lo. E quem não for salvo por Jesus está condenado ao castigo eterno. Essa mensagem não é popular, mas é o que diz e afirma a palavra de Deus. Daí a nossa responsabilidade em pregarmos a verdade. E concluindo, meus irmãos, observamos então que Jesus transformou Pedro de um pescador de peixes em um pescador de homens. Que quando os peixes caíam nas redes do pescador Pedro, os peixes morriam. Mas quando os homens caem nas redes de Deus, não é para a morte, mas é para a vida e vida eterna. E Pedro compreendeu muito bem tudo isso, quando disse: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 6, nos versículos 68 e 69. Mas hoje, ao verificarmos o contexto desta palavra, alguns questionamentos, algumas perguntas que nós já temos a condição de respondermos. Não importa se uma grande multidão, uma pequena multidão, mas eu e você muitas vezes fazemos parte de um grupo de pessoas que procuram ouvir a palavra. Mas que tipo de palavra nós estamos procurando? A palavra de Deus? Ou a palavra que agrada o nosso coração na sua inteireza? Esta palavra que agrada o nosso coração, o coração do homem na sua inteireza, não vem da vontade de Deus se o Senhor não estiver proporcionando isso. Portanto, meus irmãos, é necessário que nós estejamos preparados para ouvir e pregar a palavra genuína, a palavra fiel e verdadeira que está contida nas Sagradas Escrituras. Porque Pedro nos afirmou dizendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna, e nós temos que nos posicionar em relação a tantas coisas neste mundo, Em certa ocasião, foi perguntado a Josué, lhe dando a oportunidade de servir ao Senhor ou não, e ele declarou diante de todos: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que é exemplo de Pedro, de Estevão e de Josué, eu e você continuemos ouvindo somente a palavra do Senhor, e que ao pregarmos a palavra do Senhor, as pessoas possam verificar aquilo que aquela multidão verificou quando Jesus pregava, que eram palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O homem não tem este poder, o homem não tem esta palavra, mas Deus tem, e Ele tem proporcionado essas palavras maravilhosas para todos nós. Infelizmente, muitos não querem ouvir, porque serão confrontadas através da exposição da palavra, que revelará a existência de um Deus santo, poderoso, eterno e maravilhoso, a qual muitas vezes se comparam e se consideram num grau de igualdade a esse Deus. Homens tentam sobrepujar até a grandiosidade desse Deus, mas todos quanto tentaram não conseguiram e não conseguirão jamais, porque a palavra do Senhor nos afirma que o nosso Senhor é único e somente Ele é Deus. Nunca ninguém jamais o será. E quando reconhecemos isso, então verdadeiramente observamos que nós somos pecadores, necessitados da ajuda e da misericórdia desse Deus. E esse Deus tão grande, tão santo, tão poderoso, o qual poderia, na sua justiça, nos destruir, ainda tem misericórdia
de todos nós e nos concede uma oportunidade, como concedeu a Pedro naquele dia e também aos demais discípulos e seguidores, para que decidissem qual o caminho deveriam seguir nas suas vidas. E o caminho que a palavra do Senhor nos dá é um caminho estreito, mas esse caminho chama-se Jesus Cristo, porque Ele mesmo declarou, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as suas palavras são palavras de vida eterna. Que as palavras de vida eterna continuem presentes para todo sempre em nossas vidas, para a glória desse Deus tão misericordioso e tão grande. E a Ele seja toda a honra e toda a glória, porque Ele é merecedor, Ele é digno. Em nome de Jesus. Amém.